Irmãos, uma mensagem valiosíssima para aqueles que realmente querem se manter conectados com Deus. Importante nós pensarmos nisso, porque um vacilo que a gente der, podemos interromper a nossa ligação com Deus e muitas coisas ruins podem acontecer na nossa vida. A igreja existe, ou a obra de Deus existe, para orientar todos aqueles que querem viver e vencer, serem felizes, abençoados, prósperos. A igreja tem essa função de nos indicar o caminho, de nos mostrar o que é preciso fazer. Mas a única forma de nós sermos libertos das amarras do pecado, de tudo aquilo que o mal inventou e criou, é conhecendo a verdade. Porque, infelizmente, existem muitas pessoas que vivem muito diferente daquilo que o nosso Deus quer, pensando que estão vivendo a verdade. Mas que esta verdade que pensam que vivem é mentira. Porque, irmãos, muitos querem uma vida libertina, no sentido de fazer o que querem, que bem entendem. E muitos, quando se identifica ou quando encontra algo que exige conduta, disciplina, regras, acha que isso não é uma verdade, porque não vai satisfazer as suas vontades. Isso existiu, irmãos, desde quando o pecado foi introduzido no mundo, desde a época dos profetas. Irmãos, quando nós analisamos, por exemplo, ali a história de Noé construindo aquela arca, né, falando uma verdade que ia vir um dilúvio, ia inundar toda a terra. O que as pessoas faziam quando ouvia Noé? Eles tiravam sarro, porque estava tudo seco, né? E outro detalhe, eles tinham que sair do comodismo, mudar de caminho, mudar de vida. É uma situação de desafio na vida do ser humano mudar de vida. E muitos não estão dispostos a enfrentar a dificuldade necessária para mudar de vida. Então, muitos preferem tirar sarro, muitos preferem achar que não é verdade, muitos preferem achar tantas outras coisas menos aceitar a realidade para a sua vida. E tantos outros profetas que viveram na terra, eles enfrentaram muitas dificuldades, irmãos, para falar a verdade, para pregar a palavra de Deus. As pessoas ouviam e faziam de conta que aquilo não tinha significado, não tinha valor, porque queriam continuar vivendo da forma como se sentiam à vontade. E depois Jesus veio. E na realização do seu ministério, irmãos, quanta dificuldade Jesus enfrentou com o ser humano. Quantas pessoas que olhavam para Jesus pregar e falavam que ele não estava pregando em nome de Deus, mas que estava pregando em nome do poder das trevas. Tudo isso para continuarem fazendo as coisas erradas. Muitas pessoas movem tudo que conseguem mover para continuar no seu comodismo, para não mudar de vida, para não deixar dos seus erros. E com isso inventam justificativas e tantas outras coisas mais para não aceitar a verdade. Jesus sempre falou a verdade. E a verdade incomodou tanto as pessoas que o levaram a uma cruz. Não tem cabimento como que este homem fala uma coisa dessa. A gente vai ter que fazer isso, a gente vai ter que viver desse jeito agora.
E a multidão gritou que Jesus deveria ser crucificado. Um monte de gente pedindo para que Jesus fosse crucificado. Porque ele estava falando a verdade para as pessoas mudar de vida. Para as pessoas andar no caminho estreito, não no largo, porque o largo é o caminho da perdição. É o caminho que leva as pessoas à ruína, às trevas. Depois que Jesus foi para os céus, quando ele ressuscitou, ele ainda ficou alguns dias, não visivelmente para todos nessa terra, mas ele ainda permaneceu por 40 dias depois da sua ressurreição. Depois ele foi para os céus e os apóstolos que foram preparados para cumprir uma missão continuaram aqui na terra, enfrentaram muita dificuldade. Irmãos, o que é você falar algo para o bem das pessoas e as pessoas não aceitarem? É difícil. As pessoas arrumarem tantas justificativas para falar que aquilo é errado, tudo para continuar na sua vida errada. Os apóstolos enfrentaram, mas eles não fugiram. Eles foram à luta. Enfrentaram o que precisavam enfrentar para poder pregar a palavra de Deus. Graças a eles é que essa palavra, irmãos, pôde vir de geração em geração e chegar até nós. O que Jesus falou, como Jesus viveu, como que aconteceu. Nos 4 evangelhos, nós vemos a trajetória de Jesus no cumprimento do seu ministério, a sua crucificação, a sua ressurreição. Os apóstolos cumpriram a missão que receberam do Divino Mestre, lidaram com o ser humano de frente, diretamente, foram humilhados, rejeitados, mortos por conta de falar a verdade, mas não omitiram a verdade, cumpriram a missão que tinham para cumprir. Hoje, o nosso Deus nos deu a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, que não vieram para ver uma igreja cheia de gente e todos vivendo de qualquer jeito, apenas falando o nome de Jesus, mas foram formados exatamente para falar a verdade, independente de muitos aceitarem ou não. Eles falaram o que deveria ser falado. Irmãos, na escola, os jovens que estão assistindo essa reunião, uma época lá atrás, muitos lembram quantas as pessoas tiravam sarro, né, da gente, às vezes conversando, mas você viu o que passou na televisão, você viu aquela novela, você viu aquele jogo, você viu aquele filme. Aí a gente ficava perdido porque não víamos essas coisas. Mas você não viu? Não tem televisão em casa? Não, eu não tenho televisão, eu não assisto. Nossa, mas que atrasado. E muitas pessoas tiravam sarro, e hoje muitas pessoas tiram sarro. Mas poxa, vocês vivem desse jeito, para que isso, para que aquilo? E muitas pessoas estão indo atrás de coisas que eles possam falar o nome de Deus, viver num cristianismo, mas que suas vidas continuem do mesmo jeito, da mesma forma. Mas o que é importante é falar o nome de Cristo. Irmãos, na Igreja Apostólica, nós aprendemos a amar a Jesus, falar em nome de Jesus. Aqui nós aprendemos, irmãos, Jesus completo e não Jesus em partes. Aprendemos Jesus completo porque Jesus tem uma doutrina, Jesus tem ensinos para a nossa vida. E que a Igreja Apostólica tanto prega a verdade, que tem uma doutrina e que tem uma disciplina, que são regras morais e espirituais para conduzir a vida de cada um no bom caminho. Porque se não pregasse a verdade, seria muito simples nós não termos uma disciplina que, regras, irmãos, muitas pessoas não querem aceitar. Muitos aceitam porque muitas vezes sabem, se não seguirem aquelas regras,
serão punidos, terão consequências. Então muitos são forçados, seguem regras porque sempre pensam nas consequências, mas por si só não queria seguir aquelas regras. Quando nós falamos em regras, disciplina, princípios, isso, irmãos, é para a nossa proteção. Por isso que quando nós ensinamos essas regras, é para que nós tenhamos proteção, nos livremos dos males da terra e tenhamos a direção de Deus para a nossa vida. Porque, irmão, seria muito simples. Podem vir todo mundo, entreguem a sua vida para Jesus, venha, dobre os seus joelhos, chora, limpe a sua alma. O importante é você falar: eu aceito a Jesus, e faz o que quer, o que bem entende. Isso é mentira. Jesus não entra em um coração que não aceita a sua vontade. Não pode, não tem como. Entender, irmãos? Então, nós precisamos, principalmente nós apostólicos, entender isso. Nós temos uma igreja que nos ensina a verdade, que nos liberta do mal, do pecado, de todas as coisas ruins dessa terra. Não vamos ficar arrumando justificativa para as coisas, não. Para pecar, irmãos. A maior pobreza de um ser humano é ficar arrumando justificativa para fazer as coisas erradas. E nós, como seres humanos, se nós não tomarmos cuidado, a gente arruma muita justificativa para fazer o que não é certo, para a gente tranquilizar a consciência. Não, mas hoje está podendo, não tem problema. O que tem isso, o que tem aquilo? E a gente acaba perdendo a direção espiritual com Deus. Por isso que quando a mensagem nos ensina que um dos princípios da verdade é amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, é porque quando essa expressão é falada, amar a Deus de todo o coração, é porque é amar a Deus por completo, de todo o nosso coração. Não é só uma parte do coração, um pedaço, não, é de todo o coração por completo. E quando isso se dá de fato, então quando existe esse amor a Deus, a gente se sujeita a Ele, aceita a sua vontade. Entenderam, irmãos? Então este amor precisa ser completo. Eu gosto de fazer determinada coisa, mas eu não vou fazer porque eu amo a Deus e Ele não quer que eu faça isso. Então eu vou viver tendo visões sempre de benefício para a minha alma. Mas as pessoas estão fazendo isso, aquilo, não, mas não é bom. Aquilo não é bom, não vai ser bom para mim. Então eu não vou fazer. Isso é amar a Deus por completo. Entender, irmãos? Agora eu falar assim, eu amo a Deus de todo o meu coração, com todas as minhas forças, mas vive brigando com o semelhante, vive xingando, falando palavrões. Tem pessoas que falam palavrões com tanta naturalidade, como se fosse normal. E está na posição de cristão. Não se sabe se é cristão verdadeiramente, mas está colocado na posição de cristão ou de apostólico. Fala palavrão, fala mal da vida dos outros, faz tantas coisas erradas, e o maior problema é que isso tudo acontece com naturalidade, como se fosse normal. Irmãos, isso é prejudicial à nossa trajetória espiritual. Por isso que Jesus falou muito da humildade. A gente precisa ser humildes, reconhecer nossas limitações, as nossas fraquezas, sempre olhar nossa vida com cuidado. Qual que é o meu ponto fraco? O meu ponto fraco é na disciplina da igreja. Dificilmente eu consigo colocar a saia no comprimento certo. Às vezes eu vejo uma maquiagem, eu compro. Um esmalte, eu vou lá e compro. A minha fraqueza é ficar vendo filmes, ficar vendo coisas erradas na internet. Minha fraqueza é falar mal da vida dos outros. A minha fraqueza, pastor, é isso, é aquilo. Então trabalhe nisso,
Porque nós estamos falando de salvação da alma, do espírito. Nós estamos falando da eternidade da sua alma, da sua felicidade para sempre. Nós estamos tratando de um assunto importantíssimo. Não é brincadeira. Então trabalhe isso, vai pedindo forças ao nosso Deus, de maneira que você vai deixando dos erros e não arrumando justificativas como muitos arrumam. Porque muitos não vêm para a igreja, para a nossa igreja apostólica. E muitos até falam, eu não vou para a igreja apostólica porque lá tem uma disciplina, eu não vou conseguir seguir aquela disciplina, como que eu vou ficar sem assistir televisão? Como que eu vou ficar sem usar esse tipo de roupa? Como que eu vou ficar sem usar essa maquiagem? Como que eu vou ficar sem esses meus jogos? Como que eu vou ficar sem isso, sem aquilo e sem aquilo outro? E é um tanto de coisa. Então as pessoas preferem continuar suas vidas como querem e não aceitar a vontade do nosso Deus, que está aqui, que é a verdade. Então a única forma de você, meu irmão, se libertar desses vícios, dessas coisas erradas, é ser humilde e aceitar a verdade. Aceite a verdade, porque ela vai te libertar, vai te lavar, vai te purificar, vai te transformar, vai te tornar uma nova pessoa, um novo cristão, alguém verdadeiramente de Deus, um filho legítimo do nosso Pai do céu. Compensa entrar neste conflito, nessa briga de, irmãos, podemos dizer assim, de deixar o erro, de deixar, irmãos, tudo aquilo que não é bom. Pastor, mas é muito difícil. Sim, vai ser difícil, mas é algo que vai ser compensador. Jesus, ele disse que no mundo teríamos aflições, mas tem de bom ânimo. Tenha coragem, busque força, busque em oração, de maneira, esteja com pessoas positivas, pessoas que te incentivem a fazer o bem, esteja ao lado daqueles que vai te levar para cima, que vai te dar condições de viver com Deus. Porque uma das coisas que nos leva para longe de Deus é as amizades inconvenientes, é aquelas pessoas que estão o tempo todo nos falando que isso não tem problema, aquilo não tem problema, é aquelas pessoas que falam que são nossas amigas, mas que não nos corrige na hora que a gente precisa ser corrigido. Essa pessoa que está do seu lado aí, que quando você erra, que fala que não tem problema, não é seu amigo não. Porque se fosse seu amigo ou sua amiga, te falava, te abria os olhos, falava, não é por aqui, vai dar errado. Nós vamos se afastar de Deus se a gente for por aqui. Por isso que a gente precisa olhar quem são as pessoas que estão perto da gente. Se essas pessoas estão nos fazendo bem ou mal, ser espertos, entender, irmãos? Então vamos juntos pensar com sabedoria, com fé, tudo isso, irmãos, porque a verdade está aqui, nós sabemos disso, porque a Santa Rosa nos trouxe através de Jesus. Jesus falou com ela e ela nos deu toda a estrutura da igreja apostólica, doutrina, disciplina, para que a gente possa viver bem. Entender, irmãos? E Jesus, ele foi muito claro quando ele disse. Às vezes algumas pessoas ficam pensando assim, mas a igreja apostólica tem 66 anos de existência. Era para ser a maior igreja da terra, do mundo. Por que não é a maior igreja? Porque durante todo o tempo, infelizmente, não foi a maioria que aceitaram a Deus. E infelizmente, nos dias atuais, não é diferente. Irmãos, precisamos pensar nas palavras de Jesus sobre o caminho estreito e o caminho largo. Ele disse sobre o caminho estreito e o caminho largo. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçosa via que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Mas quão estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que caminham por ela. Está comprovado que eu disse aos irmãos, durante todo o percurso da mensagem, que nós possamos escolher o caminho estreito. Que Deus abençoe
ilumine, proteja, guarde, brinde a casa, o lar, a sua vida, o seu espírito e os livre de todos os males dessa terra. Muito obrigado, irmãos, pela sua atenção. Muito obrigado pelo carinho que os irmãos dispensaram para com essa santa reunião apostólica, que verdadeiramente, juntos e unidos, com uma fé perfeita, possamos caminhar em direção ao paraíso de luz, ao reino dos céus, dando sempre graças a Deus. Irmãos, nós, antes de fazermos a oração final, nós iremos cantar o hino de nosso inário, Graças te damos, Senhor Deus. Antes, porém, eu já quero agradecer todos os irmãos do coral, os regentes, quero agradecer os nossos irmãos da filmagem que têm se empenhado para levar a transmissão de nossas reuniões a todos os lares. Quero agradecer de forma especial a todos os irmãos que têm se dedicado e se esforçado para que nossas reuniões possam acontecer. Que Deus ilumine e abençoe a todos os nossos irmãos. Vamos então cantar este hino, Graças te damos, Senhor Deus. Amém. Obrigado, querido internauta, pela sua participação nessa reunião. Mais uma vez eu agradeço todos vocês, os senhores, as crianças que dispensaram a sua atenção para participar desta reunião. Que Deus abençoe o seu lar, a sua família, todos os seus. Vamos orar, irmãos, para encerrar nossa reunião. Senhor Deus Todo-Poderoso, nosso querido Pai do céu, o Senhor que nos criou e nos fez a sua imagem e semelhança. Nos criou para viver bem, para sermos felizes e assim estarmos sempre debaixo da sua vontade. Mas infelizmente, ó Pai, o pecado foi introduzido no mundo e muitas pessoas te abandonaram, viraram as costas
e aceitaram mais as trevas do que a luz. E nos dias de hoje, infelizmente, Pai, muitos não estão querendo aceitar a luz, mas nós, na posição de cristãos e seus servos, pedimos para que essas pessoas sejam tocadas em seus corações, possam amolecer os seus corações, de maneira a serem humildes, aceitarem a verdade para suas vidas, serem libertas do pecado, do engano, do orgulho, da vaidade e de tudo que este mundo oferece de ruim, e viverem bem para o Senhor e para o reino dos céus. Agradeço, Pai, por tudo que tem feito na vida de todos nós. Agradecemos muito por nos ter dado a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo. Esses dois santos que nos ensinaram com precisão a sua vontade. Nos ensinaram a crer nos santos, nos ensinaram a amar, venerar Maria Santíssima, nos ensinaram uma regra de um bom viver. Eles não pouparam palavras e ensinos, não economizaram de forma alguma as regras e orientações que o povo precisava, mas sempre nos falando a verdade, a maneira como devíamos de viver, nos ensinou de maneira perfeita. Obrigado, Santa Avó, obrigado, Santo Irmão Aldo, por terem lutado por uma doutrina e uma disciplina que verdadeiramente nos faz santos e filhos de Deus. Agradecemos de todo o nosso coração, e felizes serão todos aqueles que aceitarem para a sua vida, para a sua direção espiritual, esta fé, esta igreja, esta doutrina e essa disciplina. E agora, meu Deus, eu peço por aqueles que vieram com humildade e fé, pegaram um papel, uma caneta, escreveram o nome de amigos, familiares, quem sabe passando por momentos difíceis, quem sabe alguns que até contraiu o coronavírus e estão com problemas, estão passando dificuldades, e muitos estão aqui pedindo, Pai, não só nesses nomes representados nessa caixinha de oração, mas os familiares estão pedindo, o povo apostólico estão pedindo, para o Senhor colocar a mão, abençoar, ajudar, mas também pedindo para que a sua vontade sempre seja feita, porque é a melhor vontade. Te agradecemos, meu Pai, por tudo que tem feito por nós. Visite todas as pessoas que estão nos hospitais, seja qual for o problema que estejam enfrentando, Pai. Problemas de saúde, temos vários problemas de saúde existentes nesta terra. E o Senhor sabe a melhor forma de ajudar essas pessoas, que elas possam se entregar em suas mãos, confiar de todo o coração e receberem a sua bênção. Santa Avó Rosa, que a senhora possa visitar essas pessoas. O Senhor também, irmão Aldo, visite esses meus irmãos, essas pessoas que sofrem, que padecem, mas eu também peço por aquelas que estão com as piores doenças, que são as espirituais, aquelas que não perdoam, aquelas que estão guardando raiva dentro do coração, aquelas que estão arrumando sempre justificativas para os seus erros. Essas pessoas estão, Pai, muito doentes espiritualmente, ao ponto de quase estar morrendo o seu espírito. Que o Senhor as ajude, que elas possam se arrepender dos erros, das coisas imundas, que elas possam abrir seus corações, se entregarem ao Senhor, fazer sua vontade e assim serem libertas e curadas desses males que mata a alma e o espírito. Senhor, obrigado por essa reunião. Obrigado por ter trazido cada um dos meus irmãos aqui. Que todos tenham uma semana linda, abençoada, na companhia de santos e de anjos dos céus. E nós te agradecemos, Senhor, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.